Olá, estamos aqui no nosso programa Filosofia e Cultura e hoje vamos conversar, analisar, refletir um pouco sobre um tema que com certeza todos já conversaram sobre ele, né? A felicidade. Esse tema ele é tão intenso, ele é tão forte, que no Brasil, por exemplo, já teve até projeto de lei querendo propor ali mudança na Constituição, colocando lá que todo brasileiro teria o direito a ser feliz, né? Evidente que isso não seguiu, né? Porque no fundo, se você coloca esse tipo de coisa lá, geraria muita dificuldade, porque o que é ser feliz? O que é a felicidade? É ter uma Ferrari? É ter uma grande casa? É poder fazer tudo o que você quer, né? O que é, de fato, a felicidade? Onde ela está? Qual é o caminho que realmente nos leva até ela? Na história da humanidade, na história da filosofia, muita coisa já foi escrita sobre isso. E o que é interessante é como muitos pensadores, eles procuram salientar que a felicidade, apesar de tudo, ela não está nas riquezas, ela não está nas honras, na fama, na glória, no prazer, no poder. Mas se ela não está em nada disso, né? Se ela não está também na mera questão de você conhecer as coisas, onde está a felicidade? O que é felicidade? Por que que não está nessas coisas? Então, quando nós pensamos nas questões das riquezas, por exemplo, a felicidade não estaria aí, porque no fundo as riquezas existem para servir o homem e não o contrário. Assim, se o homem servisse às riquezas, isso seria uma verdadeira inversão. E, portanto, dizer que o ser humano vive para isso, né, ou que a felicidade consistiria nisso, seria admitir justamente essa inversão. Fora a questão de que as riquezas, muitas vezes, te satisfazem até um certo ponto, né, a posse delas, mas até que ponto realmente elas conseguem nos satisfazer totalmente? Se sempre nós queremos algo mais, sempre queremos ter, possuir riquezas cada vez mais, parece que nunca estamos satisfeitos. Da mesma forma que a questão da honra, né? Por que que a felicidade não estaria ali? Porque no fundo a honra, ela é um sinal de uma determinada excelência presente na pessoa, né? Ou seja, a honra, ela não cria a excelência, mas supõe a excelência. Então, eu já devo ser portador de toda uma excelência para dizer que tenho honra. E, portanto, dizer que a felicidade está em ser honrado parece uma coisa muito confusa, né? Não tem sentido também, porque é como se eu estivesse admitindo que, se por um lado, né, o fim último do homem tem a ver com essa coisa da felicidade, ou seja, parece que de fato que o que nós buscamos é extremamente, né, ser feliz, e se a felicidade supõe a realização plena do nosso ser e que a gente consiga atingir o fim para o qual existimos, colocar a felicidade na honra seria dizer que nós existimos para a honra. Mas a questão é que a honra nada mais é do que um sinal de uma excelência que já existe. Então a honra não pode ser considerada esse fim, muito menos essa felicidade última que tanto almejamos, né? Da mesma forma que a glória, porque a glória é o reconhecimento de nossos méritos pelos outros, mas que não agrega nada ao nosso valor. Então, se não agrega nada, como que a felicidade pode estar nisso?
Da mesma maneira que o poder, né, ele é muito mais um meio, um princípio, do que um fim em si mesmo, e, portanto, é algo que pode nos levar a, mas não que a felicidade seja nele, porque ele não é o fim em si mesmo. Fora a questão de que muitas vezes o uso que fazemos do poder que temos é fonte muito mais de problemas do que de felicidade. Da mesma forma que dizer que a felicidade está naquele bem deleitável, no prazer, né, que determinada coisa gera em nós, isso também é um problema, porque pressupõe-se que a felicidade tem uma certa constância, enquanto que o prazer ele é meramente momentâneo, rápido e fugidio. Então tudo isso, de uma certa forma, mostra, né, que isso que nós vivemos hoje, muitas vezes, nessa sociedade secularizada do hipercapitalismo, né, onde esse tudo vira mercadoria e o consumo, né, as estratosferas, achando que de fato isso vai trazer felicidade para o ser humano, parece uma grande ilusão, né? Autores como Cícero, Santo Agostinho, né, o próprio Tomás de Aquino e tantos outros, procuram mostrar que, de fato, parece muito complicado o ser humano ser feliz se ele não tem aquilo que ele quer, se ele não possui o que quer. Então, no primeiro momento, parece que, de fato, para sermos felizes, precisamos possuir aquilo que queremos. Só que se nós analisarmos isso com calma, nós vamos ver também que a nossa vontade, aquilo que queremos possuir e que buscamos, também pode ser um grande problema, porque se nós possuirmos, né, tudo o que queremos, mas se o que queremos não for um bem, se não for uma coisa realmente que convém, nós vamos ter um grande problema. Ou seja, isso mostra, portanto, que por um lado parece que para ser feliz precisamos possuir o que queremos, mas por outro lado precisamos também analisar com calma e ver o que queremos. Porque se você tiver o que você quiser, mas se o que você quer não for um bem, isso quer dizer que mesmo que você possua o que quer, você pode ser infeliz. Porque se o que você quiser for um mal, por uma coisa inconveniente, isso vai gerar muito mais infelicidade do que felicidade na sua vida. Então, se sairmos por aí e realmente perguntamos quem quer ser feliz, parece que realmente todo mundo vai dizer, eu quero ser feliz, todo mundo quer ser feliz. O problema é de fato entender o que é a felicidade, qual é o caminho que leva até ela, principalmente no nosso contexto humano. Infelizmente, muitos ainda entendem que a felicidade está vinculada em possuir o que ele quer. Se eu tenho o que eu quero, eu sou feliz, né? E, portanto, se eu quero dinheiro, riqueza, fama, glória, poder, prazer, na medida em que eu obtenho tudo isso, eu serei feliz. Será? É só olhar a história da humanidade, olhar ao nosso redor, quantas pessoas infelizes e que possuem tudo isso, né? Quantas pessoas com um vazio enorme e que não vê sentido na vida, mesmo tendo dinheiro, mesmo muitas vezes sendo famoso, sendo aplaudido, né? E tendo um monte de prazeres na sua vida. Quantas pessoas têm o poder e são profundamente infelizes e fazem outras infelizes. Então isso mostra que realmente nós, como seres humanos, nós não temos só simplesmente uma corporeidade ou toda uma questão de sensibilidade, com afetos, emoções e paixões. Nós temos realmente toda uma capacidade de compreender e entender as coisas, que, enfim, é a nossa inteligência, como também temos uma vontade, que é o apetite racional, que nos leva a querer e a buscar esse bem. Se é assim, parece que o ser humano, ele só será feliz na medida em que ele encontrar a verdade e o bem. Ou seja, o ser humano se sente realizado e profundamente feliz no seu ser
na medida em que ele realmente vai realizando aquilo que ele tem de mais nobre, mais elevado, que é a sua inteligência e vontade. E quando eu falo isso, não tem nenhum desprezo aqui pelo corpo e pela sensibilidade, pelos sentidos. Ao contrário, porque nós somos uma unidade profunda e, portanto, a nossa própria inteligência e vontade não teriam como funcionar, não teriam como trabalhar e buscar a verdade e o bem sem a ajuda, né, as informações provenientes dos nossos sentidos externos e internos, etc. Então tudo isso em nós está profundamente articulado e a nossa inteligência e vontade tem todo um vínculo também com a nossa materialidade, né, a nossa sensibilidade, etc. Então a questão não é essa. A questão é que nós somos realmente uma pessoa, né, uma unidade profunda, mas existem coisas em nós que são mais elevadas, que nos possibilitam, né, atingir uma dimensão da realidade que está de acordo com a nossa especificidade. Então, óbvio que somos animais, temos toda uma sensibilidade, portador de todo um conjunto de emoções e paixões, mas nós também somos capazes de pensar e de querer racionalmente as coisas. E o que nos dá realmente uma realização profunda, né, e entendendo a felicidade como a realização profunda do nosso ser, não tem como nós humanos sermos felizes se não houver uma realização profunda da nossa inteligência, da nossa vontade. Mas o que é capaz de realizar a nossa inteligência, a nossa vontade? A verdade e o bem, né? Por isso que não tem como o ser humano ser feliz na ignorância e não tem como ele ser feliz também querendo qualquer coisa, né? Ou seja, eu preciso ter uma inteligência que busque cada vez mais a verdade, encontre e adere a essa verdade, mas eu também preciso ter uma vontade forte e reta que ame o bem e busque o bem, né? E de fato espalhe esse bem com a sua vida, o ser humano falando aqui, né? Pressupondo toda essa questão humana, da ação humana. Agora, é qualquer verdade, qualquer bem? Não, né? Não é. Por quê? Pode ver que por mais que a gente conheça, por mais que nós busquemos a verdade e venhamos atingir a verdade, sempre queremos mais, sempre queremos mais. Então parece que o nosso intelecto, a nossa inteligência necessita realmente de encontrar uma verdade suprema, absoluta, né, que não remeta a nenhuma outra, e essa realmente é que irá satisfazer a nossa inteligência. Da mesma forma que a nossa vontade, ela só se sente plena e satisfeita quando ela encontra esse bem supremo que a realiza profundamente. Portanto, é daí a importância de sabermos fazer o bom uso da nossa inteligência, da nossa vontade, educar a nossa inteligência e a nossa vontade para buscar a verdade e o bem, mas principalmente a verdade suprema e o bem supremo. O restante não nos satisfaz. Uma pessoa até pode ter riquezas, mas alguém poderia dizer, professor, mas e se ela for uma pessoa moderada, comedida? Sim, mas de uma certa maneira, se você for ver, ela está sendo feliz não é por causa da riqueza. Ela tem a riqueza, se ela está aprendendo a controlar o seu apetite e ser moderada, é porque ela está vivendo ali a temperança que pressupõe não só a virtude, mas todo um conhecimento. Então veja que nesse sentido ela está sendo feliz muito mais por causa da moderação, que supõe um conhecimento, portanto uma aquisição da verdade, do que de fato por causa da riqueza e tantas outras coisas, né? Então, no fundo, o caminho da felicidade pressupõe ou implica você percorrer o caminho do conhecimento, né, e o caminho da vontade. Ou seja, o caminho que nos leva à verdade, o caminho que nos leva ao bem. A verdade suprema, o bem supremo. É isso que de fato vai nos garantir a encontrar a felicidade, por conseguinte, o sentido da vida, a razão do existir. Isso é fácil? Não, não é fácil. Porque muitas coisas chamam a nossa atenção e nós humanos temos sim toda uma dimensão sensível, o prazer ele é muito intenso na nossa vida, né? O deleite, ou seja, existem bens deleitáveis que nos dão um prazer extremamente rápido, né? E quando nós não paramos para pensar e analisar tudo isso com calma, nós vamos nos deixando nos envolver por tudo isso, né? E uma verdadeira escravidão vai surgindo na nossa vida. Por isso que nós não devemos buscar apenas um bem
que nos deleita, né? Mas devemos buscar um bem honesto, que realmente nos ajuda a atingir uma determinada perfeição que seja cada vez maior. Então, ser feliz, ser um ser humano feliz, atingir a vida feliz, pressupõe você, digamos assim, desenvolver as suas faculdades mais elevadas, que é a inteligência e a vontade. Pressupõe você atingir a verdade suprema e o bem supremo. Precisamos, portanto, questionar profundamente, né, esse mundo secularizado e essa mentalidade profundamente materialista que domina a nossa sociedade, que vende muitas vezes um monte de ilusões e, infelizmente, muitas pessoas estão entrando nesse barco furado. E aí por isso que talvez cada vez mais aumente o número de pessoas com angústias, com vazio, né, e com tantas outras dificuldades interiores, né, e espirituais e psicológicas. Um forte abraço. Se gostou, deixa a sua curtida, né, se inscreva aí no canal do Quinto Elemento e compartilhe com outras pessoas para que juntos nós possamos cada vez mais refletir sobre a realidade, buscando a verdade e o bem. Forte abraço, tudo de bom e até a nossa próxima aula.